Ei, vem cá. Ainda ontem eu pregava pelo Facebook, nossos amados do Facebook e também os nossos amados do YouTube. Eu falava sobre lá no céu não há carne. Então, as pessoas ficam achando que quando morrer vai encontrar papai, mamãe, irmão, tio, avô que já se foram antes dela. Mas, meus amados, lá no céu não tem carne. Eu expliquei ontem, né? 1 hora e pouco de explicação. E ficou um detalhe ainda que eu queria explicar hoje, né? Agora, nesse momento. O Espírito de Deus, diz lá no livro de João, se você quiser pegar a sua Bíblia aí, você conferir na sua Bíblia, você pega. Eu não vou pegar a minha para não economizar um pouco de tempo. No livro de João, no primeiro capítulo 1, né, capítulo 1, versículo 14, diz que antes era o verbo quer dizer o Espírito. O Espírito desceu, que estava no céu, presta atenção, meus amados, no céu é lugar de espírito, não é lugar de carne. Para você conhecer seus parentes que já se foram quando você morrer, eles têm que estar lá de carne, porque você conheceu a carne. Você não conheceu o espírito. Ninguém pode, olho humano não pode ver espírito. Então diz o livro de João, no capítulo 1, versículo 14, dizendo: antes no princípio era o verbo. Ou seja, no princípio era o espírito. O espírito desceu e se fez carne em Maria. Porque Deus queria vir nessa carne como filho. Para isso ele precisava de um corpo para andar lá nos desertos de Israel. E eu explicava isso aos nossos amados. E falei também de Elias. Falei de Elias e de João Batista. João Batista, Elias, ele precisava aparecer nessa terra. Vim, que era Elias quem ficou com o encargo de vir, como é que chama? Consertar, não é bem consertar, esqueci a palavra, né? Do povo de Israel. Restaurar, né? A palavra certa. Restaurar ficou a cargo de Elias. Elias precisava vir essa terra. Mas a pergunta é, só quero tirar essa dúvida com você, para você que tira essa dúvida, você parar de viver nesse engano que vai encontrar os seus parentes lá no céu. Porque Jesus, o Espírito desceu, se fez carne aqui. A carne, o corpo de Jesus, a Bíblia fala que se desfez nas nuvens. A Bíblia não explica que chegou no céu nem onde ficou. Fala que se desfez nas nuvens, porque era uma carne que não foi feita pela vontade do conjugais, de relações sexuais. E João Batista diz que era Elias, né? Era Elias, João Batista. E João Batista não já tinha morrido? Já. Os crentes não dizem que ele estava no céu? E por que o corpo de João Batista, de Elias, não voltou? Quem voltou, ele teve que descer. Era esse ponto que eu quero ficar com você, queria frisar com você. Para você ter a certeza que carne não entra no céu. Elias já tinha morrido, mas o Espírito de Elias não desceu do céu. Você vê que a Bíblia não fala que o Espírito de Elias desceu do céu, porque se Elias estivesse no céu com espírito e tudo, com corpo, espírito e tudo, o que era que dizia a Bíblia? Que Elias desceu, o Espírito de Elias teria descido do céu e teria entrado em Isabel, igual o Espírito de Deus desceu e entrou em Maria. Mas o Espírito de Elias não desceu do céu. Por quê? Porque o Espírito de Elias já estava aqui na terra. Porque antes da morte de Jesus e antes
e até a volta dele no ano 70, quando essa carne tombava, o espírito ia para a cova, junto com o corpo. O corpo lá se desfazia em pó, que essa carne é pó da terra, e para o pó ela vai voltar, mas o espírito ficava preso na cova. Isso se chamava de morte adiana. Morte adiana. Então Elias já tinha morrido antes de Jesus, mas Elias nem o Espírito, presta atenção, meus amados, nem sequer o Espírito de Elias estava no céu. Porque se estivesse no céu, a palavra dizia que o Espírito de Elias desceu e entrou em quem? Em Isabel. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala que o espírito de Elias desceu. Porque o espírito de Elias já estava aqui na terra. O corpo tinha virado pó. E ele precisava de um outro corpo. Qual foi esse outro corpo? O corpo de João Batista. Fizeram outro corpo, teve que aparecer um outro corpo para ele. Porque o primeiro corpo de Elias era corpo feito da vontade humana, de uma relação sexual. Então esse corpo, que se chama-se pó da terra, ele se desfez, não teve como voltar. Então João no capítulo 14 fala que antes era o verbo, e o verbo se fez carne e entrou em Maria. Em João no capítulo 3 diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. E quem foi que subiu? Jesus subiu. E o espírito de Elias já estava aqui na terra. Com a subida de Jesus, aí sim, o espírito de Elias, não o corpo de Elias, o corpo de Elias e o corpo de João Batista virou pó da terra de novo. E o espírito que estava em João Batista, quem era? O espírito de Elias. Então, depois que Jesus subiu, aí sim, o espírito de Elias subiu. Amém, meus amados? Em Efésios também tem a passagem que fala que diz: aquele que desceu, né? Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Mas de Elias não fala que o espírito de Elias desceu, porque já estava aqui na terra. Já estava na terra. Por isso que os crentes dizem que a pessoa não morreu, está dormindo. Não é que não está dormindo. Aquela carne virou pó mesmo, morreu, vai virar pó. O espírito subiu, não fica mais dormindo. Ficava no tempo antes de Jesus ficava. O espírito de Elias estava na cova. Mas como Deus é o poderoso, pode todas as coisas, fez o espírito dele voltar e entrar onde? No corpo de João Batista. Então lá no céu não tem carne, meus amados. Não tem carne. E em Lucas também, no capítulo 1, no versículo 35, você vai lendo na sua casa. Diz também que se descerá, né, descerá o Espírito. Descerá, que fala do Espírito de Jesus, né? O Espírito de Deus que desceu. Descerá o Espírito. E Elias, o Espírito de João Batista, não fala que desceu, que era o Espírito de Elias. Fala o quê? Por que não fala? Porque já estava aqui na terra. Então, meus amados, é esse conhecimento que nós devemos ter. Nós temos que parar com esse engano que vai encontrar familiares lá no céu. Para encontrar familiares lá no céu, a carne tinha que subir. Mas essa carne vai virar pó porque ela veio do pó. O que vai subir é o espírito. E o espírito, olhos humanos não pode ver, né?
Eu acredito que nem os próprios os espíritos que estão em nós não sabem que esteve aqui, porque está escrito que quando o nosso espírito desceu, a memória foi apagada lá do céu. E quando ele vai subir, for subir, a memória vai ficar apagada também, porque não pode trazer nada do céu e nem vai poder levar nada da terra lá para o céu. Amém, meus amados? Que isso sirva de lição para todos aqueles que vivem no engano, achando que vai encontrar parente lá no céu. Amém? Deus abençoe a todos.